alguma coisa? Não, não precisa. Obrigado. Para todos vocês, em especial para as mães. Texto de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26, diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, ou bem-aventurada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significa esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ser mãe é desafiador, não é não? Ser mãe é desafiador. Imagina o desafio de Maria. Imagina o desafio de Maria, né, de ter sido escolhida por Deus para poder gerar o seu filho. Assim como Deus deu graça para Maria, Deus tem dado graça para a irmã. E Deus vai continuar dando graça para a irmã. Eu quero aqui destacar, e aí olhando para a irmã Josiane, porque ela compartilhou comigo há pouco, a filha, a irmã Vanessa, que está grávida de gêmeos. Ela, 7 meses de gravidez, mas não se sentiu bem, está internada lá. Oremos pela Vanessa. E vamos fazer isso agora. Feche seus olhos. Vamos orar pela Vanessa. Marcele, por favor, pegue o microfone e ore pela vida da Vanessa. Que Deus dê graça e a visite lá naquele hospital. Pai querido, Deus de amor, nesse momento, ó Pai, nós queremos te agradecer. Ó Pai, te agradeço porque o Senhor mandou para a Vanessa e o Igor, ó Pai, esse casal de filhinhos, Senhor, bênção do Senhor, ó Pai. E agora eles estão lá, ó Pai, aguardando a grande chegada dos dois, ó Pai, que o Senhor possa continuar cuidando, ó Pai, daquelas 2 vidas que estão ali dentro, aguardando, ó Pai, para chegar, porque a chegada é no momento que o Senhor determinar. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui pedindo, clamando ao Senhor, que continue com a sua mão poderosa, cuidando, ó Pai, de cada detalhe desse momento da chegada deles, ó Pai. Amém. Que será uma chegada de grande alegria, Amém. ó Pai. Nós estamos aguardando, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, que o Igor e Vanessa estão, ó Pai, ansiosos também pela chegada dos 2 filhos, Amém. ó Pai. Então, continue com a sua mão poderosa sobre a vida da Vanessa nesse momento tão precioso da vida deles, ó Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuemos orando pela Vanessa. Então, primeira coisa é essa: ser mãe é uma graça dada por Deus. É uma graça dada por Deus. Imagina o desafio de Maria ter sido a mãe para poder educar o Senhor Jesus, de poder lidar com ele. Assim é o desafio que a irmã tem de poder educar os filhos, é o desafio que a irmã tem de poder, mesmo os filhos criados, a irmã poder estar orando. E eu sei que mãe e pai é o tempo todo. É o tempo todo. Então, quando Deus elabora este plano, e aí Deus tem as suas estratégias, e Deus opera de maneira muito maravilhosa, Ele está dignificando a mulher. Porque o Deus que pode todas as coisas poderia fazer com que um homem engravidasse. Mas Ele dignificou, dando a graça para a mulher. Então, nunca na Bíblia há uma desvalorização da mulher. Infelizmente, hoje, a gente observa que a maternidade, em alguns casos, tem sido vista de uma maneira diferente. É uma coisa como que poder criar e educar um filho é uma coisa muito trabalhosa, e por conta disso a gente observa uma diminuição do índice de natalidade. E aí a Bíblia vai dar essa dignidade. Ser mãe é ter dignidade, é valorização, é bênção de Deus. Tá? Bênção do Senhor. A mãe do saudosa irmã Lígia Bandeira, mãe do irmão Niro, teve 19 filhos. E
para poder ficar no número redondo, adotou mais um. Então foram 20 filhos, né? Não é nenhuma para você poder ter esse número, mas só quero dizer isso, como que Deus deu graça para Maria, como que Deus dá graça para a irmã, como que foi desafiador para Maria, como é desafiador para a irmã. Segunda coisa, que a palavra diz, o anjo disse, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então, minhas queridas e amadas irmãs, o Senhor é contigo. À noite, nós vamos falar um pouco mais sobre mães que choram pelos filhos. Mães que choram pelos filhos. E aí, quando eu aqui digo o Senhor é contigo, porque eu quero aqui destacar, o Senhor é contigo quando o teu filho está afastado, o Senhor é contigo quando o teu filho está rebelde, o Senhor é contigo em todos os momentos. O Senhor é contigo em todos os momentos. Então, a graça do Senhor na maternidade, o Senhor é contigo, fica firme aí, fica firme na oração, fica firme como a mãe de Naim, fica firme aí, tá? O Senhor é contigo. A terceira e última coisa que eu quero destacar é cada filho que Deus confere aos pais, estou aqui falando mais direcionado às mães, mas cada filho que Deus confere aos pais é uma oportunidade de algo maravilhoso acontecer. A gestação e a vida não é numa causalidade dentro do aspecto bíblico divino. Cada filho vem por um propósito de Deus. E aqui eu quero dar uma palavra para os filhos que eu por vezes já dei e quero aqui repetir. Porque tem filhos que se acham rejeitados. Tem filhos que, porque meu pai não me ama, minha mãe, ou então algumas situações mais agravadas, que é aquela questão quando se fala de uma gravidez indesejada. Toda gravidez é desejada. Muito embora algumas aconteçam em circunstâncias que sejam assim, não próprias no sentido de acolhimento. Eu falei sobre isso semana passada, tá? Mas o filho, ele vem como bênção de Deus. Já imaginaram isso? O salmista descreve isso no Salmo 139, ele fala, me entristeceste no ventre da minha mãe. Ontem eu estava lendo a Bíblia, se não me falha a memória, acho que está ali no livro de Salmos, eu não me preciso muito bem em qual, mas está entre o Salmo 70 e o Salmo 80. Não sei se é o Salmo 77, não está ali em que o salmista fala do momento em que ele nasceu, como que Deus o gerou, e do momento, ele olha para frente e fala o momento do fim da vida dele. Então, cada pessoa que está nesse mundo, e que isso inclui a mim, inclui a você, inclui Alfredo, inclui Marta, Leni, Pastor Marcos, cada um está aqui para além da vontade do papai e da mamãe. Nós estamos aqui por conta dele, que permitiu que nós aqui chegássemos. Mas o fato é que quando o anjo anunciou para Maria que ela daria à luz, ele também diz a razão disso. É o cumprimento de uma promessa. Tá? É porque então de ti sairá aquele que virá para poder reinar, é o Salvador. Jesus enquanto Salvador, aquele que veio. Jesus é a concretização do amor de Deus para conosco. Porque se não fosse a vinda de Jesus, o amor seria abstrato. E amor que é abstrato não é amor. Ou seja, amor que é de palavras não é amor. O amor, palavras com gestos, palavras com ação, né? Nesta conjugação. Então, Deus que é amor, para mostrar o amor dele para conosco de maneira tão contundente, ele assim concretizou esse amor na figura do Senhor Jesus. Jesus, se eu disse que poderia ter nascido de um homem, já que Deus tirou a mulher da costela de Adão, ele pode todas as coisas, mas dignificou a mulher, então também Jesus poderia ter aparecido com 30 anos na terra, já todo prontinho, só para poder cumprir o ministério dele e pronto. Poderia, Deus falou assim, não, agora vai entrar na história dessa maneira, mas não. Ele faz toda uma demonstração de uma sequência, que é a revelação do amor dele, esse amor que fica muito claro na demonstração da morte na cruz, e o poder dele que fica muito claro na ressurreição. Então, Jesus veio com este objetivo, e este objetivo é revelado a Maria, é dado a Maria, ou seja, o porquê que ela estava gerando aquele filho. O que eu quero dizer é o seguinte, minha querida e minha amada irmã, Deus confiou a você, Deus confiou a nós pais, filhos com objetivos. Filhos com objetivos. E cabe a mim, como pai,
nós pais, porque os homens, em geral, são mais folgados, né? É como que às vezes terceirizam ou deixam a educação para as mulheres. Muito embora hoje eu observe que os homens estão mais participativos. Eu quero aqui destacar o meu genro preferido. Porque é o único que eu tenho. Mas ele é gente boa mesmo. Mas assim, permita a ilustração. Quando a minha neta nasceu, a Júlia, eu fiquei surpreso da maneira que ele lidou. Porque quando a minha filha nasceu, eu ficava assim com aquele receio de pegar, de tocar, né? Porque é tão coisa assim, tão frágil. E o Tiago, eu estava na maternidade, acho que o primeiro banho foi você que deu, acho que, né? Eu falei assim, meu filho, tu vai deixar essa menina morrer afogada aí. Mas ele fez com tanta qualidade. Então, quando nós falamos por vezes do contemporâneo, do tempo de hoje, tem que se destacar que hoje eu acho que os homens estão mais participativos, estão mais presentes, né? Estão mais assim na conjugação de poder estar ali na vivência da casa. Essa é uma coisa positiva. O tempo traz coisas positivas e coisas que não são positivas. E por vezes a gente vai destacando mais as negativas do que as positivas. Mas vamos ver as coisas positivas, tá? Fecha o parênteses, fica como crédito aí, Tiago, Deus abençoe a sua vida, tá? Então, todo filho vem com um propósito. Jesus veio como propósito, o seu filho veio como propósito. As mães com os picos roxos, com os pequeninos, Deus as abençoe. Os pais, vamos falar assim, é dia das mães, mas vou falar assim, os pais, Deus abençoe vocês. Ontem, eu recebi os parabéns do Pedro. Você sabe que eu sonhei depois com o Pedro? Incrível. O Pedro, não, o Pedrão falando. Ontem, a Clarinha cantou para mim. A filha do irmão Rubens, da irmã Raquel, coisa linda. E eu amo as crianças. Pela beleza, pela singeleza, são preciosidades. As crianças são muito bem-vindas aqui na igreja. Deus abençoe a irmã Marcele. Vocês, pais de crianças pequenas, entendam. Esses filhos não são seus filhos. Foram confiados a vocês. Assim como Deus confiou a Maria, o seu filho, Deus confia a vocês, os filhos que vocês geraram. Pais, né? O dia das mães, mas não quero colocar peso sobre as mães. Pais, tá? A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, o seu filho, ele vem como sendo fruto de uma promessa, de uma herança, e Jesus veio como fruto de uma promessa, de uma herança, algo que vem sendo trabalhado desde o Velho Testamento. E os seus filhos, sonhos que vão sendo construídos. Louvado seja Deus. Imagina quando a irmã falou para o esposo, estou grávida. Alguns pais se assustam, eu me assustei. Para mim aconteceu tudo muito no mesmo ano de 87. Em 87, 4 de julho, daqui a pouco, vou celebrar 36 anos de casamento. Em 87, 20 de outubro eu fui consagrado. Em 87, em dezembro eu fui convidado para assumir o ministério. Então 87 foi muito marcado. 6 meses de casamento, a minha esposa engravida. Larissa pequena, era o Moisés, né, para poder carregar a Larissa para o retiro, botava a Larissa debaixo da mesa das carteiras, para poder proteger. A minha Brasília amarela, que enguiçava, e lá vinha eu com Moisés, com a Larissa de dentro da Brasília, de noite. Então, todo filho mais velho pega uma carga mais puxada, né? Mas, bênção do Senhor, promessa de Deus. Promessa, meus 3 filhos são maravilhosos. Larissa, Vaneide e Tiago. Bênção do Senhor, tá? Seus filhos são bênção do Senhor. Eles podem não estar realizando o que você gostaria que eles realizassem. Eles podem não estar no caminho que você gostaria que eles estivessem. Mas mesmo assim eles são bênção do Senhor. Mesmo assim eles são bênção do Senhor. Eles podem estar numa vertente de uma rebeldia espiritual, emocional, sei lá. Mas mesmo assim eles são bênção do Senhor. Tá? Dados para poder cumprir um propósito de Deus.
Propósito dado a Maria, que dela seria então gerado um filho que seria o Salvador. O seu filho, nossos filhos não vão ser Salvador do mundo. Não é para isso. Mas eles vão ser usados para salvar algumas vidas. Eles vão ser usados para tocar em alguns corações. Quando vocês trabalham com aquelas pré-adolescentes ou adolescentes ou jovens, vocês estão tocando em alguns corações e abençoando algumas casas. Algumas ações que os pais não conseguem, os irmãos estão conseguindo. Então, os filhos dados por Deus, criados com carinho, criados com amor, criados no temor do Senhor, mas sem aquela neura de educação perfeita, porque não há educação perfeita. Não há educação perfeita. Nenhum pai consegue dar educação perfeita. Se esforçam para oferecer o melhor, mas ninguém consegue dar, porque nós não somos perfeitos. Mas Deus vê o que está no coração e abençoa. Deus vê. Então, os seus filhos, Deus tem um propósito para eles, para colocá-los, para que eles possam cumprir este propósito. Mas aí vem a história, mais uma vez. Mas eles não estão cumprindo, mas isso é outro aspecto. E à noite nós falaremos sobre isso. Pais que choram pelos filhos, mães que choram pelos filhos. Mas veja isso. Ore por seu filho. Por mais que ele seja ou esteja numa vertente de rebeldia, agradeça a Deus por seu filho. Por mais que ele criado no Evangelho esteja fora do Evangelho, declare a palavra de Deus sobre a vida dele. Não deixe que o inimigo na sua mente coloque que meu filho é isso, meu filho é aquilo. Seu filho não é nada disso, é seu filho. Dado como presente por Deus, é bênção de Deus. Então, entre ouvir o que o inimigo sussurra e o que Deus fala, ouça o que Deus fala. Seus filhos são herança. São como flechas nas mãos do valente. Confia. E mais uma vez ressalto, hoje veremos e ouviremos o testemunho da irmã Virgínia falando sobre isso. Portanto, esta é a palavra que eu quero deixar aqui com todos os irmãos. Maria, enquanto uma personagem muito sublime na Bíblia, né? Ela foi agraciada e as irmãs são agraciadas e nós pais somos agraciados. Ela teve uma responsabilidade enorme e nós temos uma responsabilidade enorme. Criar filhos hoje é um desafio enorme. Estão querendo tirar a educação de casa para poder falar que é a educação que dá a escola. São vocês em casa, somos nós, né?